Vamos dar então início à aula. Primeira aula como a primeira chave profética. Nós temos que entender os princípios que Deus utiliza através dessas chaves proféticas. Ele vai dizer que ele fala por figuras, parábolas, por vidas. Então esses são princípios que Deus vai revelar para a gente as questões do tempo do fim. Temos que entender essas figuras, essas parábolas, as vidas das pessoas, para entender essa chave profética. Então, vamos ler em Isaías 46, de 8 a 10, vai nos dizer assim esse versículo. Pecadores, lembrem disso, e tenham juízo. Lembrem do que aconteceu no passado, e reconheçam que eu sou Deus, que não há nenhum outro como eu. Desde o princípio, anunciei as coisas do futuro. Há muito tempo eu disse o que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido e que eu faria tudo o que havia de resolver. Talvez na sua Bíblia esteja diferente, mas Deus está dizendo, que Ele anuncia o fim desde o princípio. Vamos então ler Salmos, que a gente vai ver esse princípio que Deus usa. Salmos 78, 2. Deus vai falar assim: abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. Então Deus usa, esse princípio como parábolas para falar da antiguidade também, coisas que ele já disse, como a gente vê em Salmos 78, 2. Então aqui nós temos exemplos das figuras, que também significam sombras. Sombras daquilo que é real, Um exemplo, a nossa própria sombra, ela não fala da gente de fato, não somos nós de fato, mas é uma sombra da realidade que somos nós. Então no Antigo Testamento Deus fez as figuras e sombras, onde a gente vai ver a sombra e a realidade acontecendo, certo? Então em 1 Coríntios 5, 7 vai falar sobre a nossa Páscoa, que no caso é aqui a realidade. Então em 1 Coríntios 5, 7 vai dizer assim: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então em 1 Coríntios está revelando que a nossa Páscoa é Cristo, e que isso é a realidade. Mas Deus já tinha feito isso como sombra lá em Êxodo 2:5, na instituição da Páscoa. Então a gente vai ler Êxodo 12:5. Lá tem a instituição da Páscoa, como o cordeiro deveria ser, e aqui está descrevendo: o cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras. Então a gente vê que é uma sombra de Cristo, sem defeito, tem que ser macho, não poderia ter nada disso no cordeiro, Fora outras instituições que tinha que ter nesse cordeiro, que apontavam para a obra de Cristo. Então a gente vai ter aqui as citações das figuras, A gente tem na fala de Jesus, nas falas de Paulo, em Apocalipse, nós temos também essas citações, Nós vamos ver que Jesus ele fala do sinal de Jonas em Mateus, Jesus também ele fala sobre a serpente no deserto, lá em João, e Jesus também fala como os dias de Noé. Nós vamos ler esses textos agora para a gente ver essas figuras que estavam no Antigo Testamento e que elas se cumprem como figuras na vida de Jesus, aquilo que Paulo vai explicar sobre Sara e Agar, por exemplo, em Apocalipse também. Então agora nós vamos para citações das figuras. Lê esses textos aqui. O sinal de Jonas, Mateus 12. Vai dizer assim, versículo 38 ao 42. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal
lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Até o versículo 40. Então a gente tem uma citação de Jesus a respeito de Jonas, citando uma figura, né? Vamos para a segunda, que é a serpente no deserto. João 3, 14 até o 18. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nessa passagem, né, Jesus está falando com Nicodemos, que conhecia o Antigo Testamento, era para ele conhecer essa figura, né? Então Jesus traz a ele a lembrança, né? Traz ele a memória para ele entender que figura estava apontando, que sombra que era essa, que era o próprio Cristo, né, sendo levantado. E nós temos aqui, né, a última fala de Jesus, como nos dias de Noé, em Mateus 24, 37, que vai dizer assim: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Como nós estamos falando sobre a volta de Cristo, entender o tempo, então tu vê que é muito importante nós compreendermos os sinais que estão apontando para isso. Quer entender sobre a volta dos dias de Jesus, como será esses dias, quais são os sinais? Entendam também uma citação de Jesus que é nos dias de Noé, como a gente acabou de ler. Pois no dia anterior ao dilúvio, comiam e bebiam, davam-se em casamento. Então, ou seja, para a gente compreender as coisas, Deus já deixou revelado, né, no Antigo Testamento, através dessas figuras. Lembra que a gente tinha lido a citação, né, em Amós, que Deus ele não vai fazer nada assim antes de revelar para a gente. Então, por isso é importante a gente conhecer o Antigo Testamento também. Outra citação de Paulo, citando uma figura, está em Gálatas 4, 22, que vai falar sobre as duas alianças, né? Então, Gálatas vai dizer assim: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, pela promessa. O que se entende por uma alegoria, uma figura, né? Porque estas são as duas alianças. Uma do Monte Sinai, gera filhos para a escravidão, que é Agar. Naquele tempo, né, Agar estava debaixo da lei. Outra é Agar. Ora, esta Agar é sinal, um monte de Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava, mas a Jerusalém de cima é livre. Então, né, Sara e Agar, elas vão representar aqueles que nascem debaixo da lei, e Agar, que são os filhos da promessa, que é os que têm a promessa do Espírito, né, que é o filho representado ali por Isaac, entendeu? Então, Sara e Agar é uma representação, uma figura entre o povo debaixo da lei e o povo que vai viver debaixo de Cristo, né, através do Espírito da promessa. É outra figura. A gente tem outra figura também, Adão, do primeiro Adão e o segundo Adão, no caso, né, o último Adão, que está citado em 1 Coríntios 15, 45 ao 47. Assim está também escrito: o primeiro Adão, figura, né, foi feito em alma vivente, ou seja, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra, figura de Cristo, né? Adão é terreno. O segundo, a realidade, é o Senhor, que é do céu. Então aqui a gente tem outra figura, outra sombra
O próprio Adão, ele é uma figura, uma sombra que estava apontando para uma realidade no futuro, como a gente acabou de ver, né? E aqui um último exemplo, né, das citações das figuras é em Efésios 5:32, onde vai nos dizer: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a Igreja. Aqui em Efésios, Paulo vai tratar sobre o trato ali, né, como o marido deve tratar sua mulher, e ele vai discorrer ali, né, dando algumas observações, e aí no finalzinho ele vai dizer: olha, grande é este mistério. Que mistério? O tratamento do marido com a mulher. Que mistério que é esse? Digo, porém, a respeito de Cristo e a Igreja. Então também ele estava apontando para a realidade. Uma figura do tratamento do marido com a mulher era a realidade, né, como Cristo trata a sua igreja. Tá bom? E Apocalipse, né, para não estender muito, eu só vou citar aqui que tem ali Moisés e Balaão, uma figura do Antigo Testamento e que vai ser cumprida na realidade ali em Apocalipse, a figura dos 144 mil, que é uma realidade também que a gente vai ver ao longo das aulas, o sacerdote, Elias, tá bom? Tu vê que é muito importante, né? Nós compreendemos o Antigo Testamento, quais são as figuras que tem lá, porque Deus fala: eu anuncio o fim desde o princípio. Então, o que tem no princípio para a gente compreender o fim? Como será a vinda de Jesus? Que tempo que a gente está? Como é que nós vamos discernir tudo isso? Só nós olharmos para as figuras, né? Jonas, a serpente no deserto, como nos dias de Noé, que nós saberemos como será ali a volta de Cristo, o tempo do fim, né? Que é o propósito das nossas aulas. Tenho entendido isso, que as chaves proféticas são princípios que Deus usa como figura, como parábolas, como vidas de pessoas, né? Ele faz ali sombras e realidades para a gente ficar por dentro daquilo que vai acontecer no fim, tá bom? Agora a gente vai para o próximo passo, que é como compreender Apocalipse. Então, como compreender o Apocalipse? É como um livro normal, onde nós vamos ler, né, uma história, onde normalmente o que a gente tenta fazer? Chegar em Apocalipse e ler direto Apocalipse. Mas se a gente fizer isso, é como se a gente estivesse pegando um livro e tentando ler ele direto do final. A gente não vai entender o que está acontecendo ali, por que tem aquelas falas, por que tem aqueles acontecimentos. A gente só vai conseguir entender um livro normal se a gente ler toda a história desde o início. A mesma coisa acontece com o Apocalipse. Por isso que foi importante nós verificarmos as figuras, as parábolas e as vidas que Deus usou no Antigo Testamento para a gente compreender Apocalipse. Então, nós vamos ver esses exemplos agora. Por exemplo, em Apocalipse 2,14, na carta direcionada à igreja daquela época, né, que era Pérgamo, também tem figuras para a gente compreender como estará a igreja no tempo do fim, né? Que aquela igreja também é uma figura, uma tipologia. Então, Apocalipse 2,14 vai dizer: tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem prostituição. Então foi uma carta destinada naquele tempo a Pérgamo, que é uma figura da igreja dos últimos dias também, né? Então, para a gente entender como vai estar a igreja nos últimos dias, a gente tem que olhar para esse texto e se perguntar: quem é Balaão? Porque Jesus está falando: tenho, porém, algumas coisas contra ti. Estão aí no seu meio que sustentam a doutrina de Balaão. E Balaão, ele foi alguém, né, que ele servia a Deus e depois acabou se desviando, né? Então a gente tem essa história em Números 22 até o 24. Foi desobediente, acabou
se desviando dos caminhos, né? E então é uma figura que Deus tem contra a igreja dos últimos dias, que eles sustentam a doutrina, e ele deu exemplo como o de Balaão na igreja de Pérgamo. Ele é uma figura de um falso profeta nos dias de Moisés, tá? Nós também temos outra figura no Antigo Testamento, que vai estar a história de 1 Reis. Vamos ler a carta para Tiátira, ou Tiatira, né? Tem pessoas que falam assim, Apocalipse 2:20, que vai dizer o seguinte: tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas a ídolos. Então Jesus está pegando uma história que aconteceu no tempo dessa igreja de Tiátira e está mostrando também uma outra parte de como estará a igreja no tempo do fim, né? E quem é Jezabel, para a gente entender o que Deus está querendo falar para nós? A gente vai verificar em 1 Reis 18 que ela foi uma falsa profetisa nos dias de Elias, né? Ela acabou perseguindo, né, Elias, e ela cometia, né, idolatria ali naquele tempo. E aqui na parte final, para a gente terminar com a questão das figuras, para a gente compreender Apocalipse, essa parte é muito especial e muito bonita. A gente vai verificar então em Apocalipse 2:17, vai dizer assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para as igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca. Presta atenção nesse detalhe. Também darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome, escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então aqui Jesus está falando, né, para a igreja que ao vencedor ele vai dar uma pedrinha. Por que ele está citando isso? Por que ele está falando dar-te-ei uma pedra? É porque lá em Êxodo 28:15 existiam as vestes sacerdotais. Como os sacerdotes eles deveriam se vestir. E no peito dele existiam essas pedras. Então era uma figura do que vai acontecer com a igreja no reino milenar. Deus fala que nós seremos reis e sacerdotes com Cristo, né? Por isso que as vestes dos sacerdotes no Antigo Testamento, como a gente vai ler em Êxodo, ela tinha que ter essas pedras. Então, lembra que é uma sombra? Na realidade, nós ganharemos essa pedra nós mesmos sendo sacerdotes. Na realidade. Então, em Êxodo, vai dizer assim: faça também uma sombra, né? Faça também o peitoral de juízo. Será a obra esmeralda, feita conforme a obra de estola sacerdotal. Faça de ouro, de pano, de púrpura, carmesim e ninho retorcido. Será quadrado e duplo. Daí ele vai falando. Então, no versículo 21 vai dizer assim: as pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel. 12. Segundo seus nomes, serão esculpidas em forma de sinete, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos de Israel. Por que ele está falando isso? Lá em 1 Pedro 2, 4, 5, vai dizer assim: chegando-se a ele, a pedra viva, rejeitada, sim, pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa, também vós, como as pedras que vivem, são edificadas casa espiritual para serem sacerdócio. Ó, lembra aqui? Veste de sacerdócio? Então, no tempo do fim, quando Jesus dá essa pedra para nós, nós seremos essa pedra viva, na qual Pedro está dizendo, um sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Cristo. Então aqui vai se cumprir essa promessa da pedra, que nós somos a Jerusalém. Então qual é o material da pedra? São pedras preciosas, nós, pedras vivas. Por que são 12 pedras que
elas estão nas vestes dos sacerdotes. Porque a gente vai ver mais adiante que o número 12, elas significam as 12 tribos de Israel espirituais, que somos nós, a nova igreja de Cristo. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse não foi o primeira aula sobre as sombras e as realidades. Tá bom? Muito legal, né? Olha como nós somos preciosos para Deus, né? Como ganharemos a nossa pedra para ser sacerdote junto com Cristo. Fiquem na paz e até a próxima. Amém.